Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma palestra patrocinada pela Faculdade Sensupec. O meu nome é Luiz Antônio Corrêa, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e venho conversar com vocês hoje sobre psicofármacos e aprendizagem. Sempre eu ouço me perguntarem, professor, mas por que um neuropsicopedagogo tem que entender de fármaco, né? E hoje eu vou, conversando com vocês, eu vou procurar direcionar e orientá-los para que vocês entendam a importância que seja o neuropsicopedagogo ou qualquer profissional da educação entender sobre fármaco, para entender o que acontece no encéfalo da criança e entender a influência que esses fármacos irão fazer nessa questão tanto cognitiva como motora. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar a vocês é sobre neuropsicofarmacologia. Essa é a disciplina que se trabalha no curso de neuropsicopedagogia, onde a neuropsicofarmacologia é um campo de estudo que combina os fundamentos da psicofarmacologia, dos remédios para transtornos mentais, seja ele ansiolítico, antidepressivo, antipsicóticos, hipnóticos, né? Inibidores de humor, e a relação da neurociência. A psicofarmacologia moderna, ela se baseia integralmente na neurotransmissão química. Que neurotransmissão química? É a liberação de neurotransmissores. Nós vamos notar que um cérebro neurotípico, regular, ele vai produzir naturalmente os neurotransmissores, esses neurotransmissores vão se acoplar em receptores e você vai ter uma regularidade, um balanceamento eficaz nessa produção de neurotransmissores. Enquanto que uma patologia, as evidências comprovam hoje que elas têm, principalmente uma patologia em relação a transtorno mental, ela tem uma relação intrínseca nesse desequilíbrio na produção de neurotransmissores, e quem vai equilibrar são os psicofármacos, que são remédios controle e não cura, que a gente vai ver. Os remédios simulam e estimulam a ação desses neurotransmissores. Então, nós vamos notar que, como às vezes o cérebro não consegue produzir eficazmente esses neurotransmissores, a droga, então, o remédio vai fazer esse papel. Ou ele estimula esse neurotransmissor, ou ele encaixa nos receptores como se fosse um neurotransmissor, mas na realidade é a medicação que vai fazer esse papel. Já irei explicar muito facilmente isso. Mas para entender a medicação e a sua influência, nós temos que entender quais são esses neurotransmissores que existem. Existe uma série de neurotransmissores, mas eu separei 7 aqui para vocês, que são os mais comuns neurotransmissores que foram pesquisados e que as medicações que são através hoje de uma biologia molecular, alteração da molécula em laboratório, vai fazer com que essa medicação influencie nessa alteração na produção de neurotransmissores. Então nós temos aqui o primeiro neurotransmissor, é a acetilcolina, associada com atenção. Então nós vamos ver a importância de entender a produção desse neurotransmissor para que a criança ganhe esse foco, essa atenção. Ela está relacionada com a aprendizagem, que está bem dentro dos aspectos da neuropsicopedagogia, que nós tratamos diretamente com isso, com a aprendizagem, e realmente com a memória, que é a questão sine qua non fundamental para que se consolide essa aprendizagem, que a criança consiga guardar essas informações e resgatar essas informações através da memória, e esse neurotransmissor acetilcolina, ele é de fundamental importância para isso. Nós temos o segundo neurotransmissor, que é dopamina, atividade motora, que tem a questão da energia física, né? A recompensa no cérebro. Mais uma vez, a dopamina tem uma relação intrínseca com a atenção. O comportamento da criança, o equilíbrio desse comportamento e a motivação são direcionados por neurônios dopaminérgicos, né? E regulam as emoções agradáveis. Nós vamos entender que um surto psicótico é o aumento da dopamina, onde a criança não consegue controlar essa quantidade produzida de dopamina, e essa quantidade exagerada de dopamina, principalmente, nós já vamos mostrar aí as vias dopaminérgicas, né? Na via mesolímbica,
Quando essa dopamina aumenta excessivamente, a criança entra em surto e aí tem as suas alucinações, os seus delírios, e os remédios antipsicóticos, seja ele Aldol, Meliril, Neoliptil, Risperidona, Quetiapina, esses aripiprazol, esses remédios antipsicóticos vão tentar diminuir a quantidade de dopamina nessa área para que a criança então não surte ou não tenha alucinação, não tenha delírios. E nós vamos ver que é muito importante, porque um surto psicótico é uma degeneração neuronal bastante significativa. Então, os remédios são importantes para controle, para proteção da integridade neurológica da criança e proteção da integridade física. Entenda, uma criança com uma patologia psiquiátrica, se não se autoagride, machuca os outros. Então é muito importante que a mãe dê a medicação, porque a medicação vai controlar isso, né? Porque a criança às vezes se morde, bate a cabeça na parede, se arranha. Se ela estiver tomando essa medicação, ela controla esse morder, fica muito mais lento, esse atrito na parede ou esse arranhar-se. Então isso vai controlar muito a criança. Então isso também é proteção de integridade física. Nós vamos notar que outro neurotransmissor, serotonina, esse neurotransmissor está ligado diretamente com a questão de humor, com a questão da depressão. Então a serotonina controla a nossa emoção, o nosso humor, a nossa ansiedade, o nosso sono. Então o primeiro sintoma de depressão é insônia, e é um sintoma que nós temos que verificar muito na criança, porque a memória se consolida nesse sono, quando no sono REM, quando o cérebro se desconecta de todos os sentidos. Então a memória se consolida em dois momentos, no sono e na repetição. E o sono é questão sine qua non. Crianças que dormem pouco, que não dormem, que dormem de luz acesa, tudo isso vai prejudicar significativamente a chegar ao sono REM e a consolidação da memória. Então, crianças com depressão e que têm insônia, e insônia não é só não dormir, é dormir às 11 e acordar às 3, ir para a cama às 11, mas dormir às 2 e acordar às 6, ou dormir às 11, mas acordar meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo isso vai influenciar na questão da aprendizagem, da consolidação da memória da criança. Além de tudo, do apetite, libido, irritabilidade, né? Veja só, uma criança que não dorme acorda irritada, e uma criança que não produz serotonina equilibradamente também acorda irritada. Então é muito importante nós sabermos que esse neurotransmissor tem uma relação intrínseca com depressão. Outro neurotransmissor interessante é o ácido gama-aminobutírico, GABA. GABA, a simbologia do ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor inibidor que reduz a atividade neural. Então vejam que interessante, né? Inibidor do sistema nervoso. Então a ansiedade significa que o nosso cérebro está mil. Então um dos primeiros sintomas de ansiedade também é a insônia. E uma criança ansiosa, então o cérebro a mil, não relaxa, também já vai ter prejuízo no seu sono. Então nós vamos notar que os remédios ansiolíticos, seja, vou dar um nome de fantasia, o Rivotril, o Lexotan, o Diazepam, né? O Frontal, que é o alprazolam, eles vão fazer com que os remédios se acoplem lá nos receptores GABA, abrindo os canais de cloreto e deixando o cérebro em repouso. O cérebro vai ficar mais lento. Vai prejudicar um pouco na aprendizagem? Claro que vai, porque o cérebro vai ficar mais lento, mas também vai deixar a criança bem mais tranquila, tá? Então ela vai poder dormir bem e isso vai ajudar a consolidar essa memória. O glutamato, que tem uma relação mais uma vez com a aprendizagem, que é um neurotransmissor excitatório. Esse GABA é um neurotransmissor inibitório, ele inibe, ele freia o cérebro. O glutamato já é um neurotransmissor excitatório, então ele vai trabalhar aqui com aprendizagem, memória e concentração. A adrenalina, mais uma vez, foco e atenção, então veja importante essa produção desse neurotransmissor para a criança ganhar foco e atenção. E a noradrenalina é o segundo neurotransmissor para depressão, né? Aquela depressão mais moderada, severa, porque uma depressão leve só perde o humor, mas já tem disposição, e esse remédio, a noradrenalina, então, é um neurotransmissor que me dá disposição, me dá vontade. Por isso que quando eu não produzo esse neurotransmissor, parece aquela preguiça. Então imagina uma criança, né, em sala de aula, com uma depressão moderada. Vamos fazer atividade? Vamos fazer o trabalho? Vamos sair? Eu não tenho vontade, não tenho disposição, tenho preguiça. Mesmo aquilo que eu gostava antes, eu perdi. Então a noradrenalina é um neurotransmissor fundamental para isso. Por isso que os remédios duais, que vão mexer com serotonina e noradrenalina, vão agir diretamente no neurotransmissor que vai dar aquele up, aquela vontade para a pessoa fazer as coisas. Muito bem, então vamos iniciar em relação que eu tinha conversado com vocês, a influência da medicação na aprendizagem. O primeiro neurotransmissor que nós vamos falar, ou melhor, a primeira medicação que nós vamos comentar, são os ansiolíticos. Os ansiolíticos são comumente chamados antigamente como os calmantes, né? Hoje a gente não vê mais ninguém falando, dá um calmante que esse homem está muito nervoso. Não tem mais calmante e nem nervoso, né? Porque o nervo vem de nervos, né? Hoje é dar um ansiolítico que ele está muito ansioso.
O que é um ansiolítico? É quando esse ácido gama-aminobutírico, esse ácido gama-aminobutírico, o GABA, não está sendo produzido eficazmente ou não está chegando nos receptores GABA, nos pós-sinápticos do cérebro. Eu vou explicar, mostrar para vocês como é que funciona aqui o cérebro, como é que funciona no encéfalo, um cérebro neurotípico, né? Vamos dar um exemplo aqui rápido para que vocês entendam, né? Os neurotransmissores, eles ficam acoplados aqui numa vesícula, né? Os neurotransmissores, eles ficam acoplados numa vesícula e precisa, para que eles sejam liberados, um potencial de ação, né? Um potencial de ação, uma energia do cérebro de uma sinapse elétrica. E aí esse potencial de ação vai fazer com que libere na vesícula sináptica, aqui o pré-sináptico, aqui o pós-sináptico e aqui a fenda sináptica. Essa vesícula libera esses neurotransmissores se acoplam aqui nos receptores. Então nós temos os neurotransmissores, né, que são liberados da vesícula e eles grudam nos seus receptores. Cada neurotransmissor tem um receptor específico. Por exemplo, o neurotransmissor do GABA tem os receptores GABAérgicos. O neurotransmissor da serotonina, serotoninérgicos. O da adrenalina, adrenalérgicos. Então, nós temos vários neurotransmissores dopaminérgicos, a dopamina. Então, eles se encaixam corretamente. Então, o cérebro neurotípico, o neurotransmissor é liberado, ele gruda aqui no receptor, volta para a fenda sináptica, ele volta pelo transportador, né? Nós vamos aprender que o CERT é o transportador que retraz o neurotransmissor da fenda para o pré-sináptico, né? O NAT vai trazer a noradrenalina, o CERT traz a serotonina e o DAT vai trazer a dopamina. Então, naturalmente ocorre assim, os neurotransmissores saem do pré-sináptico devido a um potencial de ação, eles vagam na fenda, eles grudam nos receptores, abrem os canais da serotonina, no caso, canais iônicos ou os canais outros canais que existem aí de receptores, né? Proteína G, quase eu lembrei, esqueci, proteína G. E aí o que acontece? Abrindo esses canais, eles vão passando para outros neurotransmissores do encéfalo inteiro. Bem, então, o objetivo do neurotransmissor é encostar no receptor, abrir os canais para jogar energia para esses outros neurotransmissores se comunicarem. E aí eles voltam, eles soltam, se desgrudam e retornam para o pré-sináptico para serem destruídos por uma enzima chamada monoaminooxidase. Então esse é o fluxo normal, o fluxo de um cérebro neurotípico. Produzir o seu neurotransmissor, ele é liberado para a fenda, ele gruda nos receptores, ele se solta, ele retorna para o pré-sináptico e ele é destruído para ser novamente produzido. Então isso é natural. O que acontece com uma patologia, que é a desordem dos neurotransmissores? Acontece que o neurotransmissor não é produzido equilibradamente. E aí então o remédio vai fazer o papel. Ou ele aumenta a produção, ou ele se acopla nos receptores, mas daí o que acontece? Aí não é o neurotransmissor, é o remédio. E como é uma droga, ele não vai se acoplar só naqueles receptores que são específicos. Ele vai se acoplar também essa droga em outros neurotransmissores. E aí nós vamos ter assim, neurotransmissor, por exemplo, histamínico, que vai dar sono. Nós vamos ter neurotransmissores que vai dar constipação, que vai dar sudorese. Por isso que quando nós tomamos uma medicação, além da nossa melhora, nós também temos efeitos colaterais. Porque quando nós não tomamos remédio, os neurotransmissores se acoplam só nos receptores naturais. E aí eu não tenho nenhum efeito colateral. Agora, a droga, como vai fazer esse efeito, para que, já que o organismo não produz essa quantidade de neurotransmissores, esse remédio, ele gruda certinho aqui, e aí o cérebro acredita que é um neurotransmissor. Mas além de grudar no receptor, que é o receptor natural dele, ele também vai grudar em outros receptores que vão gerar contraindicações. Mas vamos falar do primeiro remédio que nós estamos comentando, que são os ansiolíticos. Todo ansiolítico só tem uma ligação no receptor GABA. O GABA é um inibidor, o GABA gera um repouso, gera uma estabilidade, inibindo as conexões, inibindo as sinapses. Por isso, quando você toma um Rivotril, um Lexotan, um Diazepam, um Alprazolam, que é o frontal, o teu cérebro fica calmo, fica tranquilo. Isso facilita bastante para a pessoa ficar menos agitada, menos inquieta, com certeza. Só que prejudica na concentração, porque o cérebro fica freado, o
cérebro não faz as conexões, então deixa muito lento. Ser lento não significa ser menos inteligente, porém ser lento precisa de mais tempo, e às vezes a escola não te propicia esse tempo suficiente, e aí então te acelera, e aí o teu cérebro em repouso, isso vai ter prejuízos, principalmente nas disciplinas de áreas exatas. Então veja só, então o ácido gama é sintetizado pelo glutamato, então o GABA é formado por esse glutamato, o receptor GABAérgico permite a entrada de cloreto. Quando entra o cloreto na célula, deixa a célula inteiramente negativa, e aí então ela fica freada, então ela aí não faz sinapse, não tem eletricidade nenhuma. Com isso ajudando na inibição do sistema nervoso. Então nunca esqueçam que o GABA inibe o cérebro, ele freia o cérebro, né? Eu coloquei alguns exemplos de remédios, né? Que o alprazolam então é o princípio ativo, é o sal, é a molécula, frontal é o nome de fantasia, clonazepam é Rivotril, que vocês conhecem muito, bromazepam é o Lexotan, que é um dos mais fortes ansiolíticos que existe, e o diazepam é o Vale, tá? Então, o primeiro remédio que nós estamos tratando são ansiolíticos, tratados muitas vezes até para convulsões, epilepsia, que são desordens elétricas no cérebro. Hoje não se usam muito os ansiolíticos, se usou muito mais anteriormente, porque não existia Depaquene, Depakote, Tegretol, carbamazepina, não existia. Então, eram dados esses ansiolíticos aí, até Rivotril em gotas era dado, por isso que é dado até para criança em questão pediátrica. Segundo remédio que nós vamos ver são antidepressivos. Por que tem que tomar um antidepressivo? Claro que a depressão é uma doença mental, genética e hereditária. Professor, depressão é uma doença mental? É óbvio, é da mente, não é da coxa, é mental. Porque a gente pensa que doença mental é loucura, e não é. Essa é uma doença relacionada ao encéfalo. Então, o antidepressivo tem uma relação intrínseca com dois neurotransmissores muito interessantes. Um é dopamina, um é serotonina e o outro é noradrenalina. Vou repetir, um é serotonina e o outro é noradrenalina. Então, quando não se produz a serotonina de uma maneira eficaz, eu perco o humor, perco o sono, fico irritado, né? Fico mal-humorado, né? Mas ainda sai o passeio. Quando o segundo neurotransmissor é atingido lá na vesícula sináptica, não consigo produzir equilibradamente a noradrenalina, além de tudo isso eu vou perder a disposição e a vontade. Por isso que é aquela depressão severa, moderada. Vão passear? Vão vocês. Vão para a praia? Tem que tomar banho, me arrumar. Quer dizer, eu sempre estou com parece aquela preguiça. Isso não é uma preguiça. É a não produção de noradrenalina, o neurotransmissor que te dá aquele up, que te dá aquela disposição, que te dá aquela vontade. Nós temos aqui, entre os neurotransmissores, alguns diferenciados. Por exemplo, nós temos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os remédios mais simples da depressão, mas são um dos melhores, porque como ele é seletivo, então vamos entender aqui, voltar, né? Lembra? Esse remédio vai inibir a recaptação de serotonina, só serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que dá alegria de viver, inclusive o Prozac foi chamado a pílula da felicidade. Então a serotonina é produzida, ela se encaixa no receptor da serotonina, né? E aí então abre os canais de íons e aí a pessoa fica alegre, fica feliz, etc. E esse remédio é seletivo por quê? Porque ele vai se encaixar mais só nos receptores da serotonina, chegando a se encaixar em poucos outros receptores. Nós temos aqui mais de 40 receptores, tá? Então eles foram em laboratório selecionados, tentando direcionar seletivamente para eles encaixar. É impossível, claro, se encaixar só nos receptores específicos. Eles vão às vezes se encaixar em outros, mas eles vão ter menos efeito colateral porque eles vão ser mais direcionados, por isso que eles são inibidores seletivos. E de recaptação por quê? Porque vejam só que interessante, qual é o segredo de uma medicação? O segredo de uma medicação é ficar mais tempo o neurotransmissor vagando na fenda, porque daí ele vai se acoplando aqui, grudando nos receptores para abrir os canais. Então, isso é microsegundos, eles se encaixam aqui e já voltam para o pré-sináptico para ser destruído. Se esse remédio é um inibidor seletivo de recaptação, ele inibe que ela seja recaptada, então ele tranca os receptores CERT da serotonina. Então, o receptor que busca, os transportadores, ele tranca os transportadores da serotonina. Que transportadores? Aqueles que iriam levar ela da fenda novamente para o pré para serem destruídos. Então, quando você toma uma fluoxetina, uma sertralina, uma paroxetina, um citalopram, um escitalopram, esse remédio, além de selecionar os receptores mais adequados que vão gerar menos efeito colateral, ele vai
vai chegar a trancar o transportador, e aí a serotonina vem aqui, gruda. Quando ela volta, aqui ele tranca a passagem, ela retorna, gruda de novo, volta, gruda, até o momento que ela se dissipa naturalmente no organismo. Então, por isso que ele é chamado inibidor seletivo, seletivo porque ele seleciona, de recaptação. Ele inibe que ela volte, que ela seja recaptada para ser destruída. Então ela vai ficar mais tempo vagando na fenda, mais tempo se acoplando aos receptores. Por isso que você vai melhorar da depressão. E por isso que esses remédios, inibidores seletivos, quando vocês encontrarem, serão remédios que menos efeitos colaterais darão, porque eles são todos elaborados em laboratório através de uma biologia molecular, alterando a molécula. Muito bem. Segundo remédio, duais. O que são duais? São remédios que vão inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina. Eles não são tão seletivos assim, por isso que eles vão gerar mais efeito colateral, mas eles vão e também trancar os transportadores que fazem com que o neurotransmissor grude e retorne. Então, por isso que eles são inibidores de recaptação do quê? De serotonina e de noradrenalina. Então ele vai trancar o transportador SERT da serotonina e NAT da noradrenalina. Então vai ficar muito interessante, porque aí a pessoa, além de melhorar do humor, ela vai ganhar a disposição, vai ganhar alegria, vai ganhar a vontade de realizar as coisas. O terceiro medicamento são chamados de tricíclicos, porque eles têm 3 anéis de carbono, porque eles são os mais antigos, mas eles também são inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, no caso o tofranil. Aqui os duais nós temos o Ixel, o milnacipran, nós temos a duloxetina, nós temos a venlafaxina, a desvenlafaxina, tá? Eu só coloquei alguns aqui. No curso nós especificamos todos detalhadamente, fica muito fácil de se entender. Os triciclos são os medicamentos antidepressivos mais antigos. E com certeza, mais antigos, eles vão agir e se acoplar em mais receptores. E aí o que vai acontecer? Vai gerar muito mais efeito colateral. Então uma imipramina, uma amitriptilina é um remédio que vai ajudar na serotonina e na noradrenalina, mas em consequência ele vai agir em outros neurotransmissores. Inclusive ele entra até em neurotransmissores de dores crônicas. Se você tem enxaqueca, fibromialgia, para dor, esses remédios. Então às vezes você tem enxaqueca e o médico te deu uma imipramina, você vai ler, meu Deus, mas isso é um remédio para depressão. Eu não sou deprimido, eu só tenho dor de cabeça. Por quê? Porque ele abre os canais aqui que são para dores crônicas, inclusive até para fibromialgia. Então por isso que o médico às vezes prescreve também antidepressivos, e esses são os mais antigos. Eles ajudam muito, mas como eles eles não são seletivos, eles vão se acoplando, a droga vai se acoplando. Em vez de lembra que eu disse que ela simula a ação? Então não é um neurotransmissor, é a droga que se acopla nos receptores, e por isso que vai gerar mais efeitos colaterais. Nós temos aqui os antagonistas. Então, o que acontece? Esse remédio aqui, ele vai liberar serotonina e noradrenalina, porque ele bloqueia o alfa-2 da adrenalina. Então, eles descobriram que o receptor alfa-2 da adrenalina, quando esse remédio bloqueia, o cérebro produz mais serotonina e noradrenalina. Ele não é um dual, mas às vezes o médico deu lá um dual e não fez efeito, você não produziu mais serotonina e nora, o médico dá esse antagonista. Antagonista significa que freia, que bloqueia, né? O agonista ele estimula. Então ele bloqueando o alfa-2, o receptor alfa-2 da adrenalina, o cérebro libera serotonina e noradrenalina. Nós temos outro remédio chamado inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina. Veja só que agora é dopamina. Esse é o BUP, que foi pesquisado para antitabagismo e hoje é usado como antidepressivo. Ele não mexe com serotonina, mas ele mexe com noradrenalina, melhora o humor da pessoa e além da disposição, porque força física, questão muscular por causa da dopamina, né? O Wellbutrin chamado, o BUP é um similar ao Wellbutrin original, tá? Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto, o sexto, aliás, é o antagonista que bloqueia a recepção alfa-1. Então, quando bloqueia o alfa-2 da adrenalina, libera serotonina e nora. Eles descobriram em laboratório que, modificando a molécula de um remédio antidepressivo, e ele indo lá no receptor alfa-1 da adrenalina, o cérebro libera
Serotonina, é como se fosse um monofásico, aquele primeiro lá de cima, ó, inibidor de serotonina só. Então qual que é esse remédio? Esse remédio vem aqui e ele bloqueia então um receptor chamado alfa-1 da adrenalina. Quando ele bloqueia o alfa-1 da adrenalina, não deixa os canais iônicos serem abertos, o cérebro vai liberar mais serotonina. Então ele é como se fosse se o médico deu aquele fluoxetina, paroxetina, sertralina, não deu resultado, ele pode optar por esse tipo de remédio, tá? E além de tudo, esse alfa-1 da adrenalina é interessante porque ele ajuda na agressividade e também é um indutor do sono. O alfa-1 induz sono e ajuda na agressividade. E o último, imal, inibidores de monoaminoxidase, o Aurorix, uma bebida. Esse outro segundo aqui eu donarei. O que esse remédio faz? Olha que interessante. Vocês lembram que eu comentei com vocês que o fluxo natural do ser humano no encéfalo é produzir o neurotransmissor, ficar vagando na fenda, se acopla no receptor, volta pelo transportador e é destruído? Esse remédio, o que ele faz? Ele inibe a enzima que destrói o neurotransmissor. Então o que acontece? Esse neurotransmissor vem, se acopla, quando ele volta aqui, ele não é destruído, porque esse remédio inibe essa enzima. Então ele volta cheio, vai ficar mais tempo vagando na fenda. Se acopla, volta cheio. Então ele não precisa ser destruído para novamente ser produzido. Então é mais rápido o fluxo. Eu não falei para vocês que o objetivo do remédio é deixar mais tempo vagando na fenda para se acoplar nos receptores? Esse remédio vai fazer isso. Como ele não vai destruir, a enzima que destrói vai ser bloqueada com esse remédio, que é um imal, inibidor de monoaminoxidase, ele vem aqui, e chega aqui cheio, retorna para a vesícula e desce. E assim vai ficando mais tempo vagando na fenda. Bem, esses são antidepressivos. Vamos para os antipsicóticos. Esse remédio é muito interessante porque esses remédios são para criança que é TE, para criança que tem esquizofrenia, espectro da esquizofrenia, para criança que tem transtorno de neurodesenvolvimento e crianças que têm transtorno de conduta. Que elas ficam agitadas, agressivas, impulsivas, e esse remédio controla então a agitação, agressividade, impulsividade, induz o sono. Então por quê? Porque elas não controlam a dopamina. E esses remédios são específicos para a dopamina, tá? Os antigos, os antidepressivos de segunda geração agora, que são atípicos, eles além do receptor dopaminérgico, também eles mexem com o receptor serotoninérgicos, da serotonina, que eu já vou explicar. Então vamos primeiro falar que os antipsicóticos vão atuar nos receptores dopaminérgicos, naqueles receptores ali pós-sinápticos da dopamina. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa bastante interessante para que vocês entendam aqui como funciona as vias dopaminérgicas no encéfalo. Nós temos a via mesocortical, vamos começar com a mesolímbica, que é mais importante, porque aqui a via mesolímbica é que ela vai gerar os delírios e alucinações no surto psicótico. Então essa via mesolímbica, vocês estão vendo aqui comigo, olhem bem lá, via mesolímbica, aqui ó, mesolímbica, ela vem aqui desde essa área tegmental ventral até a parte do núcleo accumbens aqui. Ela passa também pela amígdala, por toda essa parte, por isso que é mesolímbica, perto do lobo límbico, né? Então essa via, quando a dopamina aumenta nessa via, vai gerar alucinação. Então o que é o surto? O aumento da dopamina. Então quando você dá um antipsicótico e ele bloqueia os receptores dopaminérgicos, a dopamina diminui. E aí o que acontece? A criança não surta. Maravilhoso, né? Só que não é tão maravilhoso assim, porque se eu diminuo a dopamina no encéfalo, eu não consigo diminuir só na via dopaminérgica, só na via mesolímbica. Ela vai diminuir em todo o encéfalo. Então vamos analisar aqui nessa via mesocortical. A via mesocortical, ela está aqui, ó. É bem fácil de se entender. Ela está aqui também desde a área tegmental ventral e ela vai até o córtex frontal. Olha a função ventral superior, olha o córtex frontal, pré-frontal, ela vai até aqui. Então, se eu diminuir a dopamina, a criança tomou uma risperidona, por exemplo, diminuiu a dopamina para ela não surtar, mas se diminuir a dopamina nessa via mesocortical, tá aqui, ó, vai gerar uma apatia, diminuição de afeto, isolamento. Então, esse remédio vai entrar, por exemplo, em determinados receptores lá no cérebro, não só dopaminérgicos, e vai gerar lentidão, vai gerar cialorreia, a criança vai babar, ela vai ficar lenta, sonolenta, vai caminhar devagar, então vai prejudicar tanto a questão cognitiva como a questão motora, mas é necessário, né? Por isso que ele vai ter que dosar a miligrama da medicação. Diminuindo a dopamina em todo o encéfalo, também vai diminuir a dopamina na via nigroestriatal. Essa via nigroestriatal está aqui em preto, desde a substância dessa substância negra ou nigra até o estriado.
Aqui está escrito, ó, diminuição da dopamina vai gerar sintomas motores. Então aquela criança que vai tremer, né? Essa movimentação de tremor tem uma relação intrínseca com a diminuição dopaminérgica ali, que é obrigada para a criança não surte. Em último, a diminuição na tubo infundibular, que é essa região aqui que vocês estão vendo, tubo infundibular, pertinho aqui da amígdala. Se eu diminuir a dopamina em todo o encéfalo, diminui nessa área, e aí vai gerar lactação anormal, mesmo em homens, se apertar no peito sai colostro, em meninas também, pode alterar a regulação menstrual, pode dar cefaleia, disfunções sexuais. Então vocês vejam que interessante o remédio antipsicótico, ele melhora significativamente a questão da inibição do surto, mas também vai prejudicar em outras instâncias, porque se eu diminuir a dopamina no encéfalo, em outras áreas vai haver prejuízos, tanto comportamentais como motores. Vamos ver as duas classificações diferenciadas de antipsicóticos. Nós temos os antipsicóticos de primeira geração são os primeiros a serem feitos, chamados de antipsicóticos típicos, são os mais antigos, eles só têm receptor D2. Então o receptor D2, 90% desses antipsicóticos vão agir no receptor D2, que é o haloperidol, que é o aldol, o copomazina, o amplictil, o domactil, a sulpirida, o neosine e o levopramazina. Esses são os remédios mais antigos que tem, tá? O copomazina é o mais antigo de todos, depois vem o aldol, tá? Então tem mais efeito colateral, provoca enrijecimento muscular, movimento involuntário da face, aquela contração de face, necessidade de ficar mexendo a perna, tremor, e ainda a redução de célula de defesa. Então essas crianças que tomam esses remédios mais antigos, elas têm uma probabilidade de adoecer mais fácil, porque a imunidade dela é mais baixa. Já os remédios de segunda geração, que são chamados de atípicos, têm menos efeito colateral, porque eles bloqueiam o D2 da dopamina, mas também eles bloqueiam o 5-HT2 da serotonina, que são os receptores. Então vamos entender aqui de novo, vamos ver. Então esse remédio vem aqui, bloqueia, por exemplo, o D2 da dopamina, então baixa a dopamina, mas ele bloqueia o 5-HT2 da serotonina. Só que se eu bloquear o 5-HT2 da serotonina, eu consigo liberar mais dopamina. Então a dopamina não vai baixar tanto. Se não baixar tanto, não vai reduzir tanto naquelas áreas mesocorticais, túbulo fundibular, nígula estriatal. Então a criança não vai tremer tanto, a criança não vai ter tanta lactação, a criança não vai ficar tão apática. Ela vai ficar, mas vai ficar menos apática, porque a dopamina não vai baixar tanto. Por isso que os remédios mais modernos, eles vão deixar a criança mais lenta, mas não tão apática como os remédios mais antigos. Os antigos são importantes, mas eles debilitam muito a criança, enquanto que os mais modernos, eles debilitam, não deixam surtar, mas também não prejudicam tanto nessa apatia dessa criança, nessa lentidão, e principalmente no tremor, que é muito mais importante. Parece que adquiriu Parkinson, elas começam a tremer tanto devido ao uso da baixa produção de dopamina. E esses remédios mais modernos são a risperidona, né? A quetiapina, que é o Seroquel, o Abilif, que é o aripiprazol, o Socian, que é a misoprida, esse aqui menos baixa, e o Ziprexa, que é o olanzapina. Tá? Eu quis botar aqui alguns receptores que o remédio entra, aqueles receptores que eu disse que tinha mais de 40, por exemplo, o M1, que é o colinérgico muscarino, que é da acetilcolina, gera boca seca, constipação e visão turva. Os histaminérgicos, que é da histamina, aqueles remédios que a gente até toma, inclusive quando tem alergia, né, para coceira, etc e tal, esses remédios vão gerar ganho de peso, por isso que essas crianças quando tomam antipsicóticos, elas aumentam o peso, porque eles mexem com os histaminérgicos ali, o H1, aumentam o apetite e muito sono. Então essa sonolência toda é porque ela encaixa a droga no receptor histaminérgico. O alfa-1, que é da adrenalina, gera tontura e alteração cardiovascular, então às vezes é perigoso, até taquicardia, etc e tal. E o D2 da dopamina, galatorreia, aumento do leite, como eu falei, cialorreia, por isso que ela baba a criança, aumento da produção de glândula salivar, né? E a catesia, quer dizer, inquietude, agitação. Olha que paradoxo, né? Esses remédios foram feitos para a criança toda agitada e ele pode gerar até agitação, é muito interessante, tá? Coloquei aqui algumas coisas interessantes, que a síndrome do pânico, quando eu falo de ansiedade, né, lá no começo, as emoções mandam uma mensagem falsa para a glândula suprarrenal aumentar a adrenalina, então por isso que no pânico o teu coração acelera muito e você tem aquela falta de ar, né?
Porque o teu coração está a mil, e esse coração a mil é consequência, então, esse sintoma físico de que a emoção, então, manda mensagem falsa para a glândula suprarrenal, e aí a tua adrenalina aumentou. A amígdala, é importante eu ter falado da amígdala, porque ela é um centro regulador do comportamento sexual e do comportamento agressivo, respostas emocionais e da reatividade a estímulos biologicamente relevantes. Esse conjunto nuclear da amígdala também é importante para os conteúdos emocionais da nossa memória e a região do medo. Então, por isso que é interessante quando se toma remédio perto dessas áreas. E o toque, né, que geralmente é dado remédio antidepressivo, para que você entenda que aquele transtorno obsessivo compulsivo é uma desregulação da serotonina na parte frontal e periorbital dos gânglios e o núcleo da base. Então eu coloquei isso para você dizer que pessoas que têm toque, aquela mania de ficar contando placa de carro na rua, ajeitando a casa tudo direitinho, os livros tudo certinho, esse toque nada mais é do que uma desregulação da serotonina. Por isso que os remédios antidepressivos que controlam serotonina também servem para toque. Tá? E o último recadinho aqui é psicoestimulante. Esse aqui é muito usado, né? O mecanismo de ação é em 2 neurotransmissores. Então, crianças com déficit de atenção, elas têm um prejuízo na área frontal de 2 neurotransmissores. Dopamina, que é a atenção, né? Que é motivação, por isso que a criança com déficit de atenção se desmotiva fácil. Né? Pega um objeto, só pega outro, e quando adulto vai ser cuidado, vai ser aquele que eu vou fazer em direito. Opa, direito, daqui a 2 anos, direito que porcaria, acho que eu vou fazer educação física, vou ser personal. Aí dá 2 anos, eu acho que eu vou fazer engenharia. Quer dizer, ele nunca termina o que começa, e essa desmotivação é uma desregulação da dopamina no lobo pré-frontal. Tá? E a noradrenalina, por isso que ele também não tem disposição, não tem vontade de fazer as coisas. Bloqueia o transmissor da dopamina, com isso sobra mais dopamina na fenda sináptica, esse remédio. Ajuda na desatenção, inquietação e impulsividade. Metilfenidato concerta, Venvance, lisdexanfetamina. Só para explicar para vocês que a Ritalina, o nome da Ritalina também é metilfenidato, é o mesmo princípio ativo. Só que a Ritalina em comprimido, ela age muito rápido, mas a durabilidade é muito pequena. Enquanto que o Concerta, ela tem microfuros a laser, que vai liberando em 3 camadas. Você toma às 8 da manhã, às 10 libera, a meio-dia, 2, 4, 6 até às 8 da noite. Então, tanto o metilfenidato do Concerta como o lisdexanfetamina do Venvance e até a Ritalina LA também são furos microscópicos a lasers e é chamado de biofarmácia, liberação prolongada. Então as crianças ficam o dia todo protegidas, enquanto que aquela Ritalina em comprimidinho, a ação é muito boa, porque ela é muito rápida a ação, mas a durabilidade no organismo, no máximo 1h30, 2 horas. Muito bem, gente, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, espero ter ajudado a vocês a ter uma compreensão nessa conversa que nós tivemos sobre os efeitos da medicação no organismo, mas também a necessidade deles como proteção de integridade física e neurológica. Desejo a todos felicidades, muito sucesso e até outro momento. Obrigado.